seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, GPAs 10, bom dia, tudo bem com vocês? Estão vendo aqui, ó, a novela, sabe quem tá vendo? Minha namorada. Mas eu tenho de gravar, então ela está vendo no mute, porque barulho agora só de carro de Fórmula 1, vamos lá. Muito bem, vamos falar de algo que aconteceu exatamente 30 anos atrás, no dia 23 de abril de 1989. Muita gente não entende ou não sabe exatamente a origem da grande rivalidade, da grande inimizade entre Ayrton Senna e Alain Prost. E talvez, eu diria, a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Acho que nunca dois pilotos se odiaram tanto, né, quiseram tanto o mal do outro, quanto o Senna e o Prost nos anos 80, no final dos anos 80 e no início dos anos 90. No dia 23 de abril de 1989, aconteceu o episódio que deflagrou a inimizade entre esses dois pilotos. Parem de olhar a novela! Oxe, que horror! O que aconteceu naquele grande prêmio de San Marino de 1989? Antes de falar dele, eu vou falar um pouquinho sobre essa dupla Prost e Senna que começou em 1988, né? Que foi transformada numa dupla em 1988, quando a McLaren resolveu contratar o Senna, piloto da Lotus, e junto trouxe a Honda, né? A Honda queria ficar com a Ayrton Senna, aquela coisa toda, e o Prost, já piloto campeão do mundo, já bicampeão do mundo, não tinha exatamente a posição de primeiro piloto da McLaren, porque o Senna chegava com fama de cara que já ganhava corrida, que fazia muitas pole positions, enfim, a McLaren tinha ali dois pilotos de ponta na sua equipe, né? Como tinha um carro muito bom, em 1988 as coisas fluíram razoavelmente bem, né? A McLaren ganhou 15 das 16 corridas. A única prova que não venceu foi o Grande Prêmio da Itália, em Monza, onde o Senna cometeu um erro. Ele estava ganhando a corrida e foi tentar colocar uma volta num retardatário, Jean-Louis Schlesser, da Williams, que estava correndo no lugar do Nigel Mansell, né? O Mansell estava doente. E o Senna bateu na chicane, né, ao tentar colocar uma volta no piloto Jean-Louis Schlesser. E o que aconteceu naquela corrida? A única que a McLaren não venceu em 88. A Ferrari ganhou e fez dobradinha. E, aliás, foi muito emocionante porque poucos dias antes havia morrido na Itália mesmo o comendador Enzo Ferrari, fundador da equipe. Então foi uma vitória muito comemorada em Monza pelos apaixonados, os torcedores italianos e tal. Na altura do Grande Prêmio da Bélgica, o Prost, ele mesmo declarou o Senna campeão, né? Que o Senna vinha fazendo um campeonato muito bom e tudo mais e tal, que ele já não teria mais condições de alcançá-lo, até porque era um campeonato em que havia o descarte de pontos e o Prost já tinha descartado muitos pontos. No final do campeonato, na tabela de pontos somados para as 16 etapas, o Prost fez mais pontos do que o Senna. Mas como era um campeonato que previa descartes, o Ayrton acabou sendo campeão pela primeira vez. Mas estava tudo bem entre os dois. Quer dizer, o Prost percebeu que tinha um piloto à altura dele como companheiro de equipe, que as coisas seriam difíceis, né, dali para frente, mas havia uma certa harmonia dentro da equipe. O Senna era um garoto novo, né, estava chegando agora e tudo mais, não era tão novo assim de idade, hein? O Senna tinha 28 anos quando chegou à McLaren, mas estreou com 24, quer dizer, tinha lá 4 anos de Fórmula 1 e o Prost já tinha toda uma história escrita e consagrada. Muito bem. Em 89, o campeonato começou aqui no Brasil, em Jacarepaguá, e a McLaren novamente mostrava que iria dominar a temporada. A disputa seria entre esses dois pilotos, mais ou menos como acontece com a Mercedes há algum tempo na Fórmula 1, quando a Ferrari não consegue se meter na briga, né? Mas enfim, 2016, para a gente comparar bem, né? Só os dois pilotos da Mercedes disputaram o título, Rosberg e o Hamilton. Em 89, o domínio da McLaren parecia que iria continuar, como de fato continuou. E na primeira etapa do campeonato aqui no Brasil, o Ayrton não conseguiu passar ileso da primeira curva. A gente já contou essa história em outro vídeo. Foi sanduichado pelo Berger e pelo Patrese e acabou perdendo o bico do carro. Enfim, não conseguiu
a sua sonhada vitória no Brasil. Quem ganhou aquela corrida, inclusive, foi o Mansell de Ferrari. E o Prost estava bem atrás no grid. Mas na corrida seguinte, Grande Prêmio de San Marino, em Imola, a McLaren dominou os treinos de uma maneira assustadora. Para vocês terem uma ideia, o Senna fez a pole, o Prost foi o segundo, e 2 décimos de diferença. A diferença do Senna para o terceiro colocado, Nigel Mansell, foi de 1 segundo, ponto 6, quase 2 segundos, para vocês entenderem como a superioridade da McLaren era enorme naquela ocasião. E aí, o Senna, já meio cabreiro com o que tinha acontecido em Jacarepaguá, na corrida do Brasil, com aquela história de disputar roda a roda na primeira curva, na primeira freada e tudo mais, ele sugeriu que os dois pilotos da McLaren, que houvesse um acordo dentro da equipe, né? E qual era o acordo? Que ninguém atacasse o outro na primeira curva, pelo menos isso, né? Para não correrem o risco, como os dois estavam muito na frente dos demais, para não correrem o risco de baterem. Bate os dois, aí ganha o outro cara de outra equipe. Não faria o menor sentido. Tudo bem, Prost? Oui, monsieur, c'est bon. Ça va bien. Ok. O Ron Dennis, dono da equipe, para ele tanto fazia quem fosse ser campeão. Ele sabia que a McLaren iria ser campeã e para ele, é claro, era muito melhor que os dois chegassem ao final da corrida, fizessem dobradinha e ponto, e cada um se entendesse. Então estava feito ali o acordo entre o Senna e o Prost. Ninguém ataca o outro, pelo menos na primeira curva, ali na primeira volta, para não dar M3 pontinhos. Por que a gente fala M3 pontinhos? Por que, Laine? Merda. Isso, merda. Para não dar merda. O Grande Prêmio não é em San Marino. Nunca use em San Marino, tá bom? Quando você for falar, fale em Imola, porque o Grande Prêmio de San Marino é disputado, sempre foi, não é mais, porque já está fora do calendário há muito tempo, era disputado em território italiano. Só que como não podia haver 2 grandes prêmios da Itália, né, o de Monza e o de Imola, rebatizaram o Grande Prêmio em Imola como o Grande Prêmio de San Marino, que é uma pequena república que fica encravado em território italiano, né? Então, o Grande Prêmio de San Marino, muito bem. Largaram. Lá vai Senna, lá vai Prost. Na quarta volta da corrida, ninguém atacou ninguém, tá? Tava combinado, tá combinado, vamos ficar na boa e tal. Na quarta volta da corrida, o Berger, da Ferrari, passa direto na curva Tamburello, aquela famosa e trágica curva Tamburello, que alguns anos depois acabaria vitimando o próprio Ayrton Senna e que em 1987 quase tinha matado o Nelson Piquet. Piquet deu uma porrada na Tamburello, ficou zureta até o fim do campeonato, mesmo assim ele conquistou o título. O Berger bateu e o carro, essa imagem que vocês estão vendo aí, que é realmente impressionante, porque pegou fogo no carro da Ferrari, tanque cheio e tal. Começou a pegar fogo, ficou alguns bons e longos segundos pegando fogo, e a gente vendo pela televisão, aquela corrida eu estava, não estava naquela corrida, eu estava em São Paulo editando o jornal, achando que, ia morrer queimado, o Berger, pararam a corrida e tudo mais. Felizmente, a ação dos comissários foi muito, muito rápida, muito eficiente, roupa anti-chama também, e teve uma nova largada. Alinhou todo mundo, foi logo no comecinho da corrida, alinhou todo mundo, foi todo mundo pro grid novamente, papati, patatá, não dava para continuar a corrida, estavam lá resgatando o Gerhard Berger e tudo mais. E começa a corrida de novo, depois de algum tempo. E aí o Senna desrespeita o acordo e parte para cima do Prost, feito um alucinado. E passa o Prost. O Prost lá no carro, baixinho, né, nanico, narigudo, olha pro espelhinho, o que esse cara tá fazendo aqui? Puta que pariu. Puto da cara. Puto. Dá pra ver nas fotos do pódio, ele ficou pistola da vida, porque o Senna desrespeitou o acordo que ele mesmo havia proposto, para que os dois não se atacassem na primeira volta, nas primeiras curvas de uma corrida, para evitar acidentes. O Senna, cínico pra burro, né? E não estou julgando, tá? Se bem que quando a gente fala que é cínico, tá julgando. Mas enfim, cínico. Ele falou assim, mas gente, era a relargada, a gente tinha combinado na largada, não na nova largada. Vocês não entendem assim? Não, ninguém tinha entendido assim, especialmente o Prost. Ficou muito puto e ali ele começou a desconfiar
que acordos com o Senna não iriam valer para muita coisa e que ali existia realmente um cara que não estava afim de muito acordo, de muita conversa, apesar de ele mesmo, Ayrton Senna, ter proposto esse acordo por conta do que tinha acontecido no Grande Prêmio do Brasil, nem com o Prost, com outros pilotos, né? Mas ele fala, pô, toda hora na largada a gente corre o risco, não sei o quê, vamos manter, né, a civilidade, e não foi o que ele fez nesta segunda largada em Imola. O Prost ficou puto e nas corridas seguintes essa rivalidade começou a aumentar, essa inimizade começou a aumentar. O Prost imediatamente falou que não iria mais fazer acordo nenhum, não iria mais dividir informações, determinadas informações com o outro piloto da equipe. Eu lembro que o Prost deu uma declaração na época, porque o Senna tinha toda aquela história de falar de Deus, não sei o quê, porque Deus isso, Deus aquilo. Aí o Prost falou assim, existe uma grande diferença sobre, né, a fé do Ayrton Senna. Existe uma grande diferença entre acreditar em Deus e acreditar que é Deus, né? Que é o que, na opinião do Prost, o Senna fazia. E essa inimizade foi se estendendo até as últimas corridas do ano, o Prost fazendo um campeonato melhor. Chegou para as últimas duas provas, Japão, o Prost chegou no Japão e Austrália com uma condição muito boa de conquistar mais um título mundial. O Senna precisava ganhar no Japão e na Austrália para ser campeão, né? E aí no Japão aconteceu aquilo que é famoso, aquela tentativa de ultrapassagem na chicane, em que o Prost fecha a porta, eles batem, o Prost abandona, o Senna pede para os comissários empurrarem o carro, ele corta a chicane, vai para o box, estava bem pertinho da entrada do box, troca o bico do carro, volta para a pista, faz uma recuperação extraordinária, passa o Alessandro Nannini, ganha a corrida na pista, mas algum tempo depois de terminada a prova, os comissários o desclassificam por ter cortado a chicane, por terem sido empurrado e tudo mais, e o Nannini fica com a vitória. O Nannini da Benetton na época. Muita gente acusa o Jean-Marie Balestre, presidente da FIA francês, de ter favorecido o Prost naquela ocasião. É bom a gente tentar desmistificar um pouco as coisas, porque o presidente da FIA não toma uma decisão relativa a algo que aconteceu numa corrida, né? Ali havia um diretor de prova, havia os comissários esportivos, é feita uma análise do que aconteceu e a punição sai na hora, como acontece até hoje na Fórmula 1, e a punição na ocasião, inclusive, foi muito justa. Era previsto no regulamento, que o piloto não pode cortar a chicane, que ele não podia receber auxílio externo, o carro dele não estava sequer em situação perigosa, não estava no meio da pista. Enfim, foi desclassificado, como aconteceria com outro piloto, enfim, ele não perdeu o título, inclusive porque não ganhou a corrida seguinte na Austrália, não seria campeão mesmo se ele vencesse no Japão, mas é claro que ele iria para a Austrália com uma outra cabeça, com outra, enfim, a história do Grande Prêmio da Austrália poderia ser diferente. Mas ele também não ganhou na Austrália, então não seria campeão. E aquele toque, aquela batida em Suzuka, acabou sendo o auge da rivalidade e da inimizade entre esses dois pilotos, que nascera alguns meses antes, no dia 23 de abril de 1989, em Imola, na Itália. É bom lembrar também que o Prost, naquela altura, em Suzuka, ele já tinha anunciado a sua saída da McLaren. Ele já não suportava, não iria aguentar aquele relacionamento. Já tinha sido anunciada a sua saída para a Ferrari. Ele, em 1990, seria piloto da Ferrari. E a McLaren tinha todo o interesse que o Senna fosse campeão, né? Mas nem por isso também sacaneou o Prost, embora o Prost tenha reclamado bastante naquele fim de ano, que a Honda, sim, favorecia o Senna, dava um motor para ele muito melhor e tudo mais, mas nunca foi provado. E eu duvido que a Honda, japoneses, fizessem isso. Mas enfim, não tem nem como provar, nem que sim, nem que não. No ano seguinte, o Prost iria para a Ferrari e essa rivalidade continuaria até o fim daquele ano, quando o Senna bateu no Prost para ganhar o campeonato de 1990 em Suzuka, na largada. Essa outra batida aí muito famosa, né? O Ayrton reclamou, queria que houvesse uma mudança da posição da pole position, porque ele estava do lado sujo da pista. Ele já tinha largado na pole em anos anteriores naquele mesmo lado, mas ele dizia que tinha uma garantia de que iam mudar, não mudaram, não sei o que, sacanearam, aquela história, aquela choradeira. Piloto chora mesmo, todo piloto chora,
O fato é que ele deixou bater e com a batida ele conquistou o título de 1990. Então a rivalidade entre os dois ficou muito forte, a inimizade continuou sendo cada vez mais intensa. Em 91 o Prost nem teve na briga pelo título, em 92 parou de correr. Parou de correr para voltar em 93 na Williams e aí sim ser campeão do mundo, tetracampeão, quando no final daquela temporada, inclusive, houve uma reaproximação dos dois. O Senna ganhou o Grande Prêmio da Austrália, puxou o Prost para cima do pódio, o Alain Prost parou de correr em 94, todo mundo se lembra, os dois se encontraram em Bercy, na França, numa prova de kart, ensaiou-se ali uma reaproximação, passaram a se falar pelo telefone, e no Grande Prêmio de Imola, de San Marino, em Imola em 94, o da morte do Senna, o Prost estava comentando a corrida para a TV francesa e eles chegaram a conversar pelo rádio, né, antes da largada, um diálogo muito curto, mas que entrou para a história da Fórmula 1, o Senna dizendo que sentia muita falta dele, Prost e tudo mais, aí a tragédia toda que se seguiu e todo mundo se lembra. Mas é isso, 30 anos então atrás é que começou essa grande rivalidade, essa grande inimizade, que para muita gente foi a maior da história da Fórmula 1. Tendo a concordar, acho que nenhuma rivalidade foi tão sangrenta, né, e tão dura, que incluiu duas batidas que decidiram títulos mundiais, quanto essa entre Alain Prost e Ayrton Senna. 30 anos já. Bom, amanhã é quarta-feira. Amanhã não, hoje para vocês, né? Quarta-feira. Então, uma boa quarta-feira para todo mundo. E a gente volta com o GP às 10, o meu GP às 10, na próxima sexta, para falar um pouco do Grande Prêmio do Azerbaijão, que será disputado nesse final de semana. Valeu. Pronto, Laine. Vamos ver a novela agora.